Olá, meu aluno, olha só, mais uma dica para você que vai fazer prova aí e sabe a importância que matéria em arquivologia tem para você. Quando você trabalha com os arquivos, você tem aí todo o processo de gestão documental. Fique atento justamente à essência da gestão documental. Gestão documental só ocorre nas fases corrente e intermediária, nas idades corrente e intermediária do arquivo. Você não tem gestão documental no arquivo permanente. Lá você vai estar trabalhando com arquivamento, outras etapas, mas não se fala em gestão documental no arquivo permanente, só no corrente e intermediário. E diante disso, você tem que lembrar ainda que são 3 fases, somente 3. Cuidado, é típico que as bancas vão querer colocar aí para você 4 fases. Não, são apenas 3. Claro que a última fase, ela pode ser citada com 2 das suas principais etapas, 2 dos seus principais processos, mas são 3 fases. Com o nome fases, são apenas 3. Então você tem a produção, ou seja, logo você vai estar criando o documento, a essência original. Mas quando você fala em produção, essencialmente ela vai ocorrer apenas no arquivo corrente. Você não vai pensar muito em produção no arquivo intermediário. Então já pensa em produção, ela é a única que está ali restrita ao arquivo corrente. As outras fases acontecem tanto no corrente quanto no intermediário. E ela consiste em quê? Realmente na criação, a elaboração do documento. Então eu vou criar esse documento, vou gerar ele. Mas a essência que vem lá do texto da lei de arquivos, a lei essencial que você deve dar uma lida, pelo menos, a 8159 de 91, que fala que um arquivo ele existe em razão das atividades específicas da atividade administrativa em função de uma atividade da instituição. Então está ali, ó, produção dentro da gestão documental são desses documentos que têm alguma relação com a instituição. Claro que durante todo esse processo, e aí entra toda a parte de gestão desta etapa, o que elas têm como funcionalidade? Observar a produção para que ela seja feita de forma otimizada, então pensar aqui com os princípios da racionalidade, para não ficar criando documentos à torpe, ou seja, documentos que eu não vou utilizar, e principalmente evitar a reprodução desses documentos desnecessária, porque ela vai acabar gerando uma massa documental. Então essa racionalidade que nós temos aqui é justamente em função disso, para evitar o acúmulo de uma massa documental. Tanto que se a questão citada para você, olha, eu tenho uma massa documental, já está dizendo para você que não ocorreu uma boa gestão, já houve falha nesse processo. Porque ter massa documental significa má gestão de documentos. Então, quando você trabalha com a utilização, você também vai ter que observar que é uma outra fase, a segunda fase, que você vai estar utilizando, no corrente, no intermediário, e você está olhando justamente o fluxo, todo o trâmite do documento dentro da instituição. Ou seja, ele executando as suas funções administrativas para o qual ele foi criado. Essa é a utilização. E aí você tem a última fase, a terceira fase, que é denominada destinação. A destinação ela pode ser também tratada com um processo de avaliação. Dentre as atividades, o que você tem ali? Você vai fazer uma análise do documento, você vai fazer a seleção dos documentos para ver o que você vai trabalhar ou não, se vai utilizar ele ou não. A fixação dos prazos de guarda, ou seja, é ali que você vai dizer, olha, esse documento, ele tem tal prazo de guarda. Basicamente você está percebendo que essas são etapas, são processos, atividades da avaliação de documentos. Justamente, que você pode dizer, olha, quando eu estou trabalhando com a destinação, eu estou avaliando e destinando, porque afinal de contas, para destinar, eu preciso avaliar. Então essas são as 3 fases que você tem da gestão de documentos: produção, a utilização e a destinação. Ficamos por aqui, boa prova, boas questões aí e até a próxima.